Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, internautas, doutor Robson Ramos. Boa noite. Hoje estamos iniciando mais uma live, direto do Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 30 minutos, pontualmente, doutora, pontualmente. E estamos iniciando a nossa transmissão da capital dos Pampas. Queremos saudar inicialmente os nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, internautas, jornalistas e todos os veículos de comunicação e mídia. A edição da live de hoje, vamos focar o processo encaminhado ao Tribunal Regional Federal, requerendo seja liberado o cartão de assinatura do então presidente da República, Itamar Franco, e a respectiva resposta do Poder Judiciário. Daqui um pouco já vamos tratar disso e vamos apresentar o documento em tela. A ANB também entrou em contato com a OCDE, né, cuja proposta do presidente Jair Bolsonaro de ingressar naquele órgão internacional não foi abandonado. Prestem bem atenção. Para quem achava que estava tudo perdido, foi abandonado, não foi. A resposta, embora ainda não tenha recebido, mas nós já sabemos mais ou menos em que pé está. Hoje, o conteúdo do pedido foi publicado no grupo da ANB do Telegram, o pedido. A Diretoria Nacional também está voltada ao tema da criação do banco de dados dos advogados e advogadas inscritas na ANB na forma de Cadastro Nacional dos Advogados. Isto trará uma série de benefícios que nós vamos tratar ao longo das nossas próximas lives e nessa aqui também. E vamos também tratar, embora seja o último tema aqui, mas vai ser colocado em pauta nesta primeira intervenção da nossa live de hoje. O parecer 392 do Ministério da Educação, embora tenha sido de 2010, mas nada mais atual e o órgão é oficial, mesmo que tenha havido contraposições e contrariedades. Mas nós temos aqui que aceitar que esse parecer é realmente um primor para aquilo que a ANB entende e que deveria de ser posto em prática e não apenas ficar no papel. Nesse sentido, meu nobre Dr. Robson Ramos, vamos dar as boas-vindas ao nosso irmão Dr. Domingos da Paz. Muito boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite, doutor Robson. Tudo bem? Tudo certo. Bom, doutor Carlos. Firme? Tudo firme e forte. Nós vamos agora dar uma entrada agora no parecer 392, que é uma nota técnica do MEC, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui esse arquivo. Vamos ver, compartilhar tela. Aí nós vamos dissecar isso aqui. Onde ele está? Nota técnica 392, aqui. Perceba aqui, ó. Eu vou começar lá em cima, bem no topo, para vocês terem a visão aqui, ó. Ministério da Educação, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Diretoria de Políticas Regulatórias, Coordenação Geral da Legislação e Normas de Regulação de Educação Superior. Portanto, é o que nos interessa. Nota técnica 392 de 2013. Portanto, fazem 10 anos esclarecendo dúvidas das mais frequentes denominações. E aqui a ementa, a atuação dos conselhos profissionais, interação com as competências destas séries, ou seja, Secretaria de Educação Superior. Dúvidas mais frequentes. Agora, não nos interessa o que está escrito aqui, senão a parte da conclusão. E aqui que nós queremos tratar o nosso tema de hoje. Veja o que diz a conclusão aqui. Na conclusão dessa nota técnica. De todo o exposto, conclui-se que temas relacionados ao exercício profissional são de competência dos conselhos profissionais, enquanto temas relacionados à formação acadêmica, regulação e supervisão da educação competem a este Ministério da Educação. Julga-se, ademais, que, com base na legislação aplicável, o reconhecimento do curso, prestem atenção, o reconhecimento do curso constitui
condição necessária para a emissão e validade do diploma, razão pela qual, consequentemente, também constitui requisito para a outorga do registro profissional pelo Conselho Profissional. Portanto, o respectivo Conselho Profissional deverá, antes de proceder à inscrição e ao registro, averiguar primeiro se o curso do aluno é reconhecido pelo MEC por meio da publicação do ato de reconhecimento no Diário Oficial da União. E 2, se o pedido de reconhecimento do curso foi protocolado pela instituição de ensino superior rigorosamente dentro dos prazos, sendo possível usar das prerrogativas do artigo 63 da Portaria Normativa do MEC 40 de 2007, republicada em 29 de 12 de 2010. Portanto, meu nobre Dr. Robson Ramos, isto me parece, vamos dar as boas-vindas à doutora Leonice. Boa noite, doutora. Já vamos te passar a palavra. Então, doutor, neste diapasão, veja a importância que tem esse ato de conclusão, o MEC reconhecendo indiretamente que a Lei 8.906 de 94, aquele dispositivo que exige o exame, não se presta em absoluto para a exigência de um exame pós-formado e pós-diplomação. Dr. Robson Ramos. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda, doutora Leonice. Veja só, esta portaria diz claramente que o diploma, né, é o requisito para o exercício da profissão. E inscrição, né, no conselho, ela não fala sobre a necessidade de aprovação em nenhum tipo de exame, né? E então já temos ali um documento, né, oficial, que mais tarde foi contestado de forma falaciosa, né? Mas isso mostra que nós temos sempre razão no que nós estamos falando. O exercício da profissão, do trabalho, é um direito humano, está na categoria dos direitos humanos. E os direitos humanos, eles estão no topo da hierarquia dos direitos. Dentre todos os direitos humanos estão no ápice, no topo da hierarquia. Não podem ser revogados pelo Estado, né? Isso está nos tratados internacionais que o Brasil assinou, e está na Constituição. Então, o que nós temos visto é que esses direitos humanos estão sendo revogados ou desrespeitados, né, com um emprego de falácias. Um dos argumentos que eles usam, né, é que o recém-formado não pode exercer a profissão porque ele representa um risco à sociedade. Quando se faz uma afirmação, é preciso provar o que se está falando. Não basta falar, tem que provar. Então, é preciso que exista um registro estatístico de quantas pessoas na sociedade foram prejudicadas por uma pessoa que é recém-formada. E não existe esse registro, né? Portanto, isso é uma falácia. Por outro lado, pessoas com 10, 15, 20 anos de profissão têm causado risco à sociedade, têm causado prejuízos à sociedade, né? Então, a experiência também não é uma garantia de segurança para a sociedade, de forma que não há conexão entre essa afirmação e a vida real. A vida real, a realidade mostra que não são os anos de experiência que vão tornar aquele profissional mais capacitado, mais honesto, mais competente, né? Não é o tempo. Dr. Robson, me permite apenas só fazer um parênteses, até porque a advocacia é meio e não fim. Exato.
que nós temos visto é que não é nós queremos mostrar que não existe conexão entre o tempo de exercício da profissão e a honestidade, a competência, etc. Uma pessoa que é recém-formada pode ser muito mais competente, muito mais atuante, muito mais responsável no processo, mais dedicada do que alguém que tem 30 anos. Ou seja, não existe conexão. Se não existe conexão entre a afirmação e a realidade, essa afirmação é falsa, né? E são esses argumentos que estão sendo, argumentos falsos que estão sendo utilizados para justificar a aplicação do exame, que por si só já é ilícito, porque não existe uma lei permitindo que se aplique esse exame. Não é mesmo, doutora Leonice? Bem-vinda. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Domingos, a todos os doutores e doutores do nosso Brasil, da plataforma ANB. Doutor Domingos, nós temos visto também com relação a esse tipo de materialidade, que é o próprio Estado. Veja como as coisas realmente andam lado a lado daquilo que a ANB prega, que a ANB entende e que a ANB professa, né, que essa matéria não se sustentará mais. Não se sustenta mais essa insana exigência de um exame que não qualifica, que não tem cujo órgão que aplica não tem a competência constitucional de aferir o ensino, e nós aqui estamos já lutando há muito tempo pelo nosso direito do exercício profissional como uma garantia fundamental. E isto, como está previsto na Constituição Federal, também está previsto lá nos órgãos internacionais, como o Tratado de Roma, Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado tem um outro tratado, não me lembro agora, que eu li outro dia, né? E todos, aliás, da OIT, a resolução 111 da OIT trata dessa matéria que é inegociável o livre exercício ao trabalho, ofício e profissão, uma vez qualificado. E a qualificação, como todos nós sabemos, advém do diploma. E nós estamos levantando uma série de outras informações que nós estamos preparando um dossiê agora, já foi mandado na semana passada para uma alta patente militar. Com todas as provas, com todos os requisitos necessários para dar transparência àquilo que a ANB está defendendo. Então, nós não temos a menor dúvida que esta autoridade militar vai se encarregar de analisar esse procedimento, porque nós tivemos a promessa de uma pessoa que é próximo, né, desse militar, e disse que vai se encarregar de passar essas informações complementares, caso necessário forem, para que haja um maior esclarecimento sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque o próprio Estado brasileiro, que te habilita ao exercício profissional de um lado, te outorga o diploma, pronto, aqui está, você está apto a iniciar a sua atividade profissional. Aí vem um fantasma que está do teu lado ali, te perturbando, diz assim, não, você não pode, não, e o Estado não tem coragem, não tem competência de afastar esse lixo, esse vírus, doutor Domingos da Paz. Que negócio é esse aí? Então, primeiramente, boa noite, agradecer a Deus por estar aqui de novo, sempre, né, continuadamente. Nós fazemos parte de um quadro, nós somos os precursores da geração de cristal. Por quê? Porque nós acordamos antecipadamente a nova geração que está chegando, a geração de cristal, que está chegando aí. Nós somos os precursores, estamos abrindo caminho para que não haja mais a escuridão, porque a mentira não exista mais, de formas a deformar a sociedade. Então, era aquilo que o Bolsonaro falava, né? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela é muito importante em todos os aspectos da vida. Mais importante é que essa geração que está começando, geração de cristal, que está começando com novos pensamentos, nova formação intelectual, nova formação espiritual,
ela tem que ter professores, ela tem que ter mestres, ela tem que ter condutores. E nós da ANB, nós somos esses condutores. Não sei se você já prestou atenção nisso. Nós somos esses condutores. Por quê? Porque nós acordamos antecipadamente aquilo que foi planejado pela esquerda, aquilo que foi planejado pelos animais irracionais de rabo e chifre que querem detonar a sociedade brasileira. Então, estou sendo muito sincero, o que foi preparado lá atrás, porque aquele grupo político, então, se você olhar a relação dos subscritores da lei 8.806, vai ver lá que a maioria pertence a Satanás. A maioria pertence a Satanás. Por quê? Porque defende ideologia de gênero, defende exatamente a destruição da família, defende a destruição da coisa educacional de criança, despreparando as crianças para ter um desfuturo. Então, veja bem, nós somos precursores dessa nova geração que entra. Por quê? Nós acordamos cedo, por uma dádiva de Deus, claro, com certeza, nós somos precursores disso aí. E estamos abrindo as portas, janelas, abrindo frestas para que todos vejam a sujeira, a imundície que foi criada pela esquerda no país com a decretação e a criação do Foro de São Paulo. É dali que saíram todos esses demônios, essas legiões de demônios, que todo esse tempo conseguiram enganar. Está se encerrando a era do mito da caverna, doutor. Exatamente. Então, o que acontece? Eu, agora, no final da tarde, hoje, eu ainda passei um áudio para ti e falei sobre esse aspecto. Então, nós somos os precursores disso aí. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Veja bem, de tudo que foi feito até agora, se há um movimento de conscientização na sociedade brasileira sobre a definição de um quadro tão importante em qualquer país, que é um quadro que congrega os advogados de cada nação, e aqui no Brasil isso virou uma esbórnia, virou assim, uma coisa assim, deplorável, onde só tem vagabundo, só tem ladrão, só tem corrupto envolvido com isso. Haja vista que essa organização criminosa que a gente denominou de Orcrim, né, que usa aí uma coisa jurídica que não existe mais, nós levamos a palavra para as pessoas, levamos conhecimento, levamos exemplos, levamos documentos, e estamos na perpicácia, e estamos batendo em cima disso até esse mal ser destruído, porque não pode o mal vencer, não tem espaço para o mal vencer. Então, o que ocorre? Como é que eu vejo? Nós temos que ser mais enfáticos. Trabalhamos até agora com bastante destreza, com bastante perspicácia, com bastante determinação, mas isso ainda não é suficiente. Precisamos de dar o golpe fatal, o golpe para matar, para mostrar, falar, você não existe, você não pode existir na sociedade brasileira, porque o mal que vocês produzem para a sociedade brasileira é muito grande, além dos profissionais que se formam numa faculdade, passa 5 anos numa faculdade, faz estágios e depois ele não pode trabalhar. Quer dizer, esse é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. Onde todas as outras profissões, elas vão lá, estudam 5, 6 anos, o caso do médico estuda, acho que 6 anos, aí faz um estágio, que são os residentes, e está pronto para trabalhar, está pronto para cuidar da vida humana. Cuidar da vida humana. Agora, o advogado fica 5 anos na faculdade, faz 1 ano, 2 anos de estágio e não está preparado para fazer uma petição para defender o direito do outro. Absurdo, que coisa calamitosa, que coisa sofrível, que coisa demoníaca. Isso não existe no estágio de uma sociedade avançada. Não é assim que eu vejo. Então, nós estamos às vésperas, podemos comemorar, estamos às vésperas de mostrar à sociedade, decepar, cair a cortina da mentira, desse nojo, dessa facção criminosa que dominou o Brasil até a gente descobrir. Agora nós somos precursores de trazer a verdade para as pessoas. Então, com a criação do banco de dados dentro da nossa associação... Nós já vamos falar sobre isso em seguida. Vamos falar em seguidinha sobre isso. Então, com isso aí, eu vejo uma importância assim, mas tão fundamental, eu até deixei um comentário lá no áudio para o irmão, falando sobre o QR Code. O QR Code, na hora que você põe ali a luneta para ver os dados,
tinha que estar em cima, tinha que estar complementado. Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, portador do CNPJ, número tal. E aí vem o nome do associado. Essa é uma sugestão que eu coloquei. Por quê? É assim que a gente vai derrubar esse pessoal. Aliás, derrubar eles estão. É assim que nós vamos concretizar definitivamente o sepultamento. Está faltando agora sepultamento. Homens de coragem, sepultar isso aí. Mas muitas novidades estão por vir. Muitas novidades estão por vir. É isso aí. Mas a sugestão sempre é boa. E à medida que avançamos, o aprimoramento se faz necessário. Né? E essa diretoria, junto com todos os suas regionais, estão trabalhando diuturnamente para aperfeiçoar esse processo, para mostrar para a sociedade brasileira que nós somos organizados, que nós existimos juridicamente, nós não somos um fantasma, né? E que nós temos personalidade jurídica própria. Né? E agora vem mais um detalhe, vem o Conselho Federal da ANB. Né? Preparem, vem chumbo grosso aí para essa galera. Doutora Léo, a advocacia não pode ser sequestrado e o direito não pode ser sequestrado por um órgão fantasma que nos perturba. Tudo que está sendo feito agora vai começar a surtir efeito daqui a alguns dias. Mas eu gostaria, antes de a doutora comentar qualquer coisa relacionada a esse tema, a ANB requereu, inclusive, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a exibição do cartão de assinatura. Sabe que antigamente você ia no cartório, assinava um cartãozinho para depois, quando quisesse fazer o reconhecimento de firma, você ia lá, apresentava o seu documento, o tabelião olhava, realmente confere, e reconhecia a firma. Pois bem, para fazer jus aos exames grafotécnicos que foram encaminhados, os pedidos foram encaminhados aos respectivos peritos, a ANB quer complementar a documentação da ação direta de inconstitucionalidade com a cópia desse documento. Né? E por isso que a ANB ingressou com um pedido, vamos ver se eu consigo pôr na tela aqui, a inicial, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, compartilhar tela, a inicial do processo, aqui, ó, olha os pedidos, esse pedido foi feito, deixa eu ver uma coisa aqui, não, esse pedido, aqui está a resposta do juiz, mas aqui está a inicial. Olha o requerimento feito. Os pedidos são esses aqui, ó. Percebe aqui, ó. A ação foi impetrada, a ação de exibição de documentos, né? A concessão da justiça gratuita, mas vamos aos pedidos direto. Requer que seja intimado o requerido, cartório JK, na pessoa do titular do cartório a exibir e fornecer cópia autenticada, ou os cartões de assinatura do ex-presidente da República, Itamar Franco, averbados nesse tabelião de Brasília nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, atendendo o presente pedido às exigências estabelecidas no 397 do mesmo diploma legal. Requer o benefício, etc e tal. Agora, perceba o que diz aqui o magistrado. O que não dá para entender o que eles estão fazendo. Não dá para entender. Desse modo, diz ele aqui, ó, desse modo, agora é a resposta do juiz que declinou da competência de autorizar a entrega do cartão de assinatura de Itamar Franco. Diz ele, desse modo, pretendendo a parte autora exibição de documentos aduzindo ato supostamente ilegal praticado pelo cartório. Pelo amor de Deus, onde é que ele tirou isso? De onde? Gente, cara, olha, não é possível. Aduzindo ato supostamente ilegal praticado por cartório, é evidente que não emerge da relação jurídica litigiosa qualquer interesse da União. E assim a competência para tanto se insere nas hipóteses
deve ser o artigo 31, inciso 1 e 3 da Lei 11.967 de 2008, uma vez que cabe àquele juízo velar pela observância das prescrições legais e normativas referentes àqueles serviços, bem como processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que referiram diretamente os atos de registros públicos e notariais. Pelo exposto, declino da competência para determinar a remessa desta ação a uma das varas da Justiça do Distrito Federal para regular o prosseguimento do julgamento. Gente, eu não sei mais onde é que essa gente está quando trata esse tipo de questão. Realmente é inusitado. Onde é que tiraram que o cartório supostamente teria praticado ato ilegal, doutora Léo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Maluquice. Não liga. E aí? Não dá liga. Que Qual é, foi o doutora? recurso que você fez aí, doutor Carlos? Não entendi. Qual foi o recurso que o doutor Não, ele não. aí? Não houve. A decisão saiu essa semana que passou. Mas não tem recurso. Mas, Não tem recurso. Cabe, Não. cabe. Doutora, poderia... Olha, veja bem, qual foi a causa de pedido, doutor Carlos? O que você estava pedindo? A exibição de documentos, mas o que eu quero dizer é que ele não julgou mérito. Ele transferiu a responsabilidade do julgamento. Ele transferiu a responsabilidade, mas cabe um recurso aí, independente da transferência de responsabilidade. Cabe sim. Por quê? Porque o juiz, quando ele recebeu isso, ele te deu uma resposta, um despacho, que estava totalmente contrária àquilo que o senhor estava pedindo. Ele poderia reconsiderar, poderia se pedir a reconsideração, né? Não só reconsideração, mas a resposta do despacho dele está obscura. Não, é contraditória, é ultra petita. Contraditória, obscura, doutor Carlos. É ultra petita, doutora, ninguém pediu isso. Exatamente, ela está obscura, ela está contrária àquilo que foi pedido. Independente dele ter declinado, entra com incidente aí sim, cabe. Ô, excelência, não foi isso. Vai lá e coloca, olha, aqui foi isso, aqui foi isso, aqui foi isso. O despacho está totalmente contraditório do pedido. Porque nós precisamos desse material, nós precisamos desse documento para juntar junto com a ADI. Então, ele declinou a competência, mas mesmo assim cabe um incidente lá, na vara dele. Cabe sim. Independente dele ter declinado a competência. Cabe um incidente sim. Doutor Robson, você já parou para perceber quanto entrave e empecilho o Poder Judiciário está impondo às ações contra o homem? Veja só, a questão é, será que ele não entendeu o que estava escrito ou ele fingiu que não entendeu? Ele entendeu. Ele deu uma resposta. Mas deu uma de João sem braço. É isso, é uma coisa que eles têm o hábito de fazer, não é a primeira vez. A gente entra com um pedido, ele faz de conta que não entendeu e responde outra coisa. Eles ficam subestimando a capacidade nossa, a verdade é essa. Cabe um incidente aí sim. Olha lá, o doutor Domingos, numa ação dele, o que foi que ele fez? Ele entrou com um incidente dentro daquela ação. Tem que entrar com um recurso, porque ele não... Cabe um incidente, mesmo ele tendo declinado, cabe um incidente dentro desse processo. Deixa eu ver só uma coisa. Eles sempre fazem isso, não é a primeira vez. Tem um microfone aí que está dando retorno. Eu acho que é do doutor Domingos. Quando a doutora Leonice faz o comentário... deixa eu fechar o microfone do doutor Robson aí. Aí a doutora fala... Continua. Bom, já fechou. Doutora Léo, continua. Cabe um incidente, sim, independente dele ter declinado da competência. Porque ele não respondeu aquilo que foi pedido. Ele respondeu aos despachos dele que não tem nada a ver.
Está Não, parecendo o despacho abriu daquela prazo, doutora. ADI. Abriu prazo. A gente pode pedir, não tem problema nenhum. Exatamente. Mas o que eu quero dizer, não é esse o ponto, se tem prazo, se não tem prazo. Parece que essa gente está fazendo tudo ao arrepio Doutor do pedido Carlos, Má da fé, lei. né? Eu acho que é má fé isso aí. É má fé. ficam, Inclusive, pode-se eles pedir o ficam princípio da reclamação da corregedoria. Exatamente, eles ficam o tempo todo subestimando a nossa capacidade. A verdade é essa. Eu só queria dizer uma coisa, o doutor Domingos fez um comentário, que nós somos os cristais, além dos cristais, doutor Domingos, nós somos os que saíram do casulo. Por quê? Infelizmente, nós temos ainda muitos adormecidos dentro do casulo que não saiu da casca ainda. Né? Estão saindo, muitos já estão saindo. Hoje mesmo eu recebi o despacho de um processo que eu havia comentado aqui na live, que em 2020 o colega... Vamos deixar para a próxima live. Não, o senhor vai apresentar o processo na próxima live, mas o doutor Domingos, na época, entrou em contato comigo e pediu se eu podia auxiliar o doutor. Ele entrou em contato comigo, eu procurei auxiliá-lo naquilo que estava a meu alcance, o processo foi arquivado. Ou seja, não existe nem contravenção penal no exercício legal da nossa profissão. Então, está na hora da maioria sair do casulo e começar a agir como verdadeiros e verdadeiras advogadas que são. Quanto aos despachos desses juízes, esse juiz, ele deu um despacho dentro da lei. Dentro daquilo que ele está ali para julgar. Ele mandou arquivar. Por quê? Porque não existe... Não, declinou da competência, mandou para outro juízo. Estou falando do caso do doutor que mandou arquivar o processo, doutor Carlos. Já está falando de outro processo, tá? Isso. A semana que vem, o doutor Carlos vai apresentar o processo, eu pedi autorização para o doutor, ele vai apresentar o processo e, inclusive, a decisão do juiz. Então, nós estamos começando a ver que os juízes estão começando a enxergar a verdade, que não existe uma lei, ela foi revogada, existe um crime de falsificação de assinatura, existe uma ausência de votação de PL, então, eles começaram a tirar as ventas e aplicar a lei. E a maioria dos nossos colegas tem que começar a se pôr, como advogados e advogadas que são, saber se fundamentar quando acontecer esse tipo de coisa, da mesma forma que o doutor fez. Não é o primeiro caso, Nós tivemos o caso do doutor Edmilson também, nós tivemos um outro caso, esse daí também mandou arquivar que não existe contravenção penal aos diplomados de direito, são advogados e advogadas. Tentaram, por anos e anos, surrupiar a advocacia e o direito do advogado liberal. Agora, estamos, a maioria, saindo de dentro do casulo. Nós estamos aplicando o nosso direito. E estamos buscando o quê? A nossa justiça. Nos tiraram o direito? Tiraram durante anos e anos. Mas não existe mentira para o resto da vida. O doutor João Caldas aqui, nosso querido doutor João Caldas da Bahia, ele está, realmente, cabe o recurso de agravo, né, de embargos de declaração, perdão. Né? Obscura o despacho do juiz, a resposta dele. E além disso, não pode haver nenhum outro, enquanto os embargos não tiverem julgamento, e com embargo e declaração com efeito modificativo, né? Sim, porque o despacho do juiz, ele está contraditório ao que foi pedido. Ao pedido, contraditório ao pedido. Sim, contraditório ao pedido. Ele está atribuindo à nossa entidade a acusação contra o cartório que não foi ventilado. Não foi isso. A associação, em momento algum, está acusando o cartório de qualquer coisa. Ela está pedindo um documento que é responsabilidade, é fé pública, é do cartório. Ela está requisitando. Em momento algum, ela está acusando o cartório de ter cometido qualquer tipo de crime.
E depois fica uma coisa assim muito, muito obscura, né? E até mesmo é estranho um juiz, mas sabe-se lá se foi o juiz que deu a sentença ou o secretário judiciário. Se foi, se não foi, a assinatura é dele, responsabilidade é dele. Não, mas eles já fizeram isso antes, doutor. Nós já vimos esse tipo de comportamento do judiciário várias vezes. Ele finge que não entende e arquiva tudo e sai correndo. Eles não enfrentam a verdade, nem eles, nem o Ministério Público. O Ministério Público, então, é uma vergonha, parece que só tem analfabeto, do jeito que eles interpretam as coisas. Eu vou falar uma coisa. Eu já vi assistente de juiz assinando decisão. O juiz nem ação tinha visto. Não é difícil que foi um assistente do juiz, ou auxiliar do juiz, quem simplesmente assinou. Mas a responsabilidade é de quem? É do juiz. Não importa se não foi ele, se ele não viu. A assinatura que está ali é dele, a responsabilidade é dele. Tecnicamente foi ele. A gente não pode falar que foi um assistente que a gente não viu. É o que eu estou falando. O que eu acabo de dizer. Inclusive, o Ministério Público, ele tem sempre... Doutora, deixa o doutor Robson falar. Pode falar, doutora Léo. A responsabilidade, não importa o que eu estou acabando de dizer, se foi o assistente, se foi o juiz, se não foi. A responsabilidade é do juiz. A assinatura é dele. Nós partimos do princípio que a decisão foi dele. Eu já vi, presenciei, auxiliar do juiz, despachando em nome do juiz, assinando em nome do juiz. A responsabilidade é de quem? A assinatura é de quem? Não é do Doutora, juiz? Eu também já vi um office boy corrigindo a minha prova da OAB. Exatamente, aí que eu queria chegar, doutor Robson. Você chegou onde eu estava induzindo você chegar. O que aconteceu com você quando foi corrigir a tua prova? Um office boy corrigindo a tua prova, o teu recurso. Eu acho, aqui o doutor Josias Bastos está sugerindo o agravo de instrumento, mas eu não creio que o agravo seria para uma instância superior, né? Não, então não o agravo eu entendo não que cabe, é embargo de declaração. Embargo de declaração. Contraditória, doutora. Contraditória. Obscura não, está contraditória. O colega o Josias Bastos, ele deu a consideração dele certíssima. Para despachos interlocutórios, cabe agravo de instrumento. Agora, aí você tem que analisar, como profissional do direito, tem que analisar o seguinte: o agravo de instrumento, quanto tempo vai demorar? O agravo de instrumento vai atingir aquilo que objetivamente a ANB precisa? 2 pontos. Se for o embargo de declaração com princípio modificativo, se foi o juiz que deu a sentença, ele vai manter, ele só vai fazer protelação, vai procrastinar o tempo. Então, tudo isso tem que levar em consideração. É o profissional do direito que tem que analisar qual o melhor instrumento para usar numa situação desta. Eu, particularmente, né, vai aqui, se eu tivesse que fazer, eu faria o seguinte: eu faria um documento, uma petição, uma folha única, desistindo de qualquer tipo de recurso. E com o artigo 200 do CPC, que sem homologação, com homologação já desistiu. E entraria novamente com uma outra petição, novinha. E aquilo que você não conseguiu delinear nessa, você entra na outra, explica na outra. Mas eu penso... Eu ainda entendo que nós temos que dar continuidade nessa, porque o despacho do juiz está contraditório ao pedido. É embargo de declaração, com efeito modificativo. É exatamente isso que tem que fazer. Até porque nós não poderíamos entrar com dois recursos, porque está previsto lá no Código de Processo Civil a unicidade recursal. Primeiro você tem que esgotar a via dos embargos para depois entrar com agravo, se pedir o agravo. E o agravo vai demorar muito, nós não podemos esperar para agora. Artigo 200 do CPC de 2015 diz que você, quando entra com a petição desistindo da ação, de fazer o recurso na ação, ele tem validade direta, sem homologação do próprio juiz. Você acabou de protocolar, você tem um protocolo, você já entra na outra ação. Ele não decidiu o mérito.
Ele está transferindo a competência para outro. Então, isso vai demorar o quê? Vai demandar prazo. Para evitar você perder prazo, eu faria isso. Eu fiz isso numa ação aqui em São Paulo. Eu coloquei a ação em São Paulo, caiu na mão do desembargador, o desembargador olhou, falou, não, isso aqui está assim, 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 assim. Falou um monte de besteira. Eu posso entrar com embargos, podia entrar com um monte de coisa, agravo de instrumento, recursos, tinha um monte. Aí eu falei, tudo isso demanda tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, meti uma petição só, no artigo 200, que homologado, sem homologação, eu posso entrar com a outra. E já entrei com a outra ação. Está na lei, acabou. Você ganha tempo. O doutor João Batista Santiago, nosso segundo suplente lá do Espírito Santo, ele, inclusive, diz assim, doutor Carlos, concernente ao despacho do magistrado, o que se deve fazer é representar junto à corregedoria. Quer dizer, é uma delas, né? Pois ele tem que se ater ao... Só um pouquinho, doutora. Ele tem que se ater ao mérito do pedido e não encher linguiça. Chega de querer nos fazer de bobo. É verdade, né? Na verdade, isso aí é um deboche. Vamos admitir isso. É um deboche. Alguém que fez isso, dizer que onde é que está na postulação dos pedidos, né, irregularidade praticada pelo cartório. Por isso que eu estou falando, doutor Carlos, não tem que desistir, temos que entrar com um novo pedido. Não, o que foi que nós pedimos? Nós pedimos isso, o que fosse que o juiz despachou foi isso, independente da corregedoria, que pode até ser feito à parte, tem que entrar com embargo aí. Excelência, olha, onde que nós estamos tratando de quanto aos embargos, quanto aos embargos, a gente sabe como é que faz, né, doutora? Quanto aos embargos, não tem problema. Só que nós temos que se ater que o prazo abriu e nós temos 5 dias a partir da intimação, 5 dias úteis para fazer os embargos. Na minha opinião, faça os embargos. Está contraditória a resposta. Não respondeu, independente de corregedoria. Corregedoria, ela pode correr no paralelo. O senhor se lembra da ação que se encontra no TRF1? Nós entramos com a ação lá. O que a juíza fez? Ela mandou arquivar sem julgamento de mérito, não foi isso? Advogou em favor da OAB. Advogou também em favor dela lá. Aí o senhor me falou, doutora, o que nós vamos fazer? Vamos entrar com uma nova ação? Eu falei, não, vamos apelar. Não, doutora. Não. A apelação foi a primeira coisa que nós falamos que nós teríamos que apelar. Vamos apelar. Isso foi sugerido já de plano, quando eu vi, inclusive, quando ela disse da ilegitimidade de postular em nome da associação, em nome dos filiados, tinha que ter uma ata, né, que autorizasse a representação em nome dos filiados. Quer dizer, ela encheu aquela decisão de forma ridícula. Então, a apelação foi feita, foi a primeira coisa que foi sugerida. Então, foi feita a apelação e está se encontra lá. Inclusive, o senhor entrou até agora, recentemente, com uma petição pedindo o andamento do feito. Andamento do processo. Doutor Domingos da Paz, nós temos, agora vamos entrar no tema daquele louvável, maravilhoso, espetacular arquivo, banco de dados que vai ser o responsável de receber todos os advogados inscritos na ANB, para tornar público quem é advogado, quem não é, quem pode exercê-la. Como é que nós vamos agora emprestar o maior destaque? Pelas mídias sociais, pelo próprio novo site que está em construção pela ANB, né? Estamos aí caminhando a passos largos para uma nova fase da ANB. Foi aquilo que eu disse anteriormente, né? Complementando agora o que eu disse anteriormente. Nós estamos às vésperas de concretizar aquilo que está lá em João 23, João 32, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém aqui vai fazer queda de braço com a defunta, com a extinta, ou com o rei que Aliás, a defunta não tem força. Exatamente. Então, o que acontece? Em cima da verdade, qual é a verdade? A verdade é que nós somos o quê? Portadores do registro jurídico, temos um estatuto registrado, nós temos tudo que a lei nos permite e favorece como associação de profissionais do direito. Então, não temos que brigar com ninguém. Isso, por si só, já destrói qualquer narrativa, porque
os demônios sabem fazer muito é narrativa. Isso que eles sabem fazer, se aperfeiçoar no crime de narrativas, né? E Os demônios não existem sem a mentira. Exatamente. Então, o que ocorre? Se a gente encaminhar as nossas energias positivas para o caminho do bem, que é isso que a gente está fazendo desde o princípio, desde o começo, com a trancos e barrancos, a gente vai jogando no peito e vai buscando responsabilidade. E vai vindo, cada dia aparece muito mais responsabilidade. Nós estamos chegando agora num momento que é importantíssimo para a vida de todo cidadão brasileiro, principalmente dos profissionais do direito. Tá certo? Então, com o banco de dados, com o nosso site profissional, com o nosso banco de dados informando a sociedade brasileira que estamos dispostos a tudo em defender, principalmente o quê? A nossa Constituição, a nossa Constituição de família, de pátria, a nossa Constituição do direito, fazer prevalecer a segurança jurídica que simplesmente esse judiciário que aí está, corroborado com a defunta, acabaram com a segurança jurídica do país. Isto é o que vai sobrar para a gente. Isto é que vai sobrar para nós. Essa competência, esse trabalho de lutar e resgatar esse benefício que a sociedade proclama, que ela necessita, que é a segurança jurídica. Onde se viu uma ação que transita em julgado, aí vem uma corte lá por motivos políticos, diz que não, pode desenterrar o defunto lá e continuar vivo. Onde que existe isso? Morreu. Agora, do jeito que está indo, nós somos os responsáveis pelo futuro jurídico do Brasil, porque nós temos outra cabeça, outros pensamentos, nós não temos narrativas grudadas no mal, nós não somos produto do mal, somos, no todo, o produto do bem. Por isso que a nossa luta se intensificou e vai intensificar muito mais. Estejamos preparados. Por quê? O chumbo vai vir de todo lado. Principalmente, não é da defunta, não. Principalmente deste poder judiciário nefasto que domina o Brasil hoje. É deles que vai vir o chumbo grosso. Porque é deles que cerceiam o direito do cidadão fazer o quê? Fazer a sua petição, buscar os seus direitos, que está na lei. Que não foram eles que criaram. As leis foram escritas e feitas para a sociedade através dos seus representantes legais, que são os legisladores. Mas, de repente, o nosso judiciário fez o quê? Avançou em cima do outro poder, que é o poder legislativo, e começa a fazer leis, fazendo coisas. Por exemplo, hoje eu ouvi uma conversa da médica, eu estou com máscara, ele olhou para mim e falou assim: doutor, é melhor o senhor tirar essa máscara fake, porque isso não existe mais em São Paulo. Sexta-feira caiu o decreto do uso de máscara. Eu não sabia. Eu tirei e joguei fora. Então, a mentira é assim. Ela demorou todo esse tempo, de 91 até quando nós entramos em campo. Ela perdurou. Agora não mais, não tem mais espaço. Aí é 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade. Nós vamos nos libertar mostrando a verdade, mostrando que nós somos legítimos. Temos a condição legítima de pleitear o que queremos dentro do Estado Democrático de Direito. Ou seja, dentro daquilo que você aprende na Faculdade de Direito. Séria, claro. Você aprende lá. Então, essa segurança jurídica vai cair para a nossa responsabilidade. Nós vamos ter que resgatar isso. Esses picaretas jogaram no lixo essa coisa maravilhosa que é a segurança jurídica de qualquer nação preserva isso. No Brasil, não. Simplesmente jogaram uma bala comum, uma bala de lixo e acabou. Então, Perfeito. O banco de dados, ele é muito, doutor Carlos, o banco de dados é muito importante, é importantíssimo, porque a sociedade vai ter acesso a toda e qualquer informação da nossa entidade. Perfeito. O banco de dados, aí, só complementando o doutor Domingos, com o site, doutor Domingos, vai ter a oportunidade, por exemplo, eu quero consultar o doutor Domingos da Paz. Eu vou entrar e vou consultar o nome Domingos da Paz. Eu vou ver que o doutor Domingos da Paz, ele é inscrito na Associação Nacional dos Advogados Brasileira, Advogados. E o número do registro dele é tal número e ele pertence à regional ou à seção de tal estado.
Da mesma forma que acontece com qualquer outra banco de dados de consulta de classes. Você entra lá na contabilidade, no CRC, você vai lá, você consulta o nome do Dr. Carlos Otávio Schneider, vai localizar o número do registro do Dr. Carlos, que ele é um contador, e ele pertence à regional do CRC de lá, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ele localiza, pelo conselho, ele localiza todos os Carlos Otávio Schneider. Só existe um, né, doutor Carlos? Não tem mais não, né? Glória a Deus. Aí ele vai localizar. Vamos na suposição que tivesse meia dúzia de doutor Carlos Otávio Schneider. Ele vai localizar, um é do Sul, outro de São Paulo, outro é do Rio. Aí eu quero falar com o doutor Carlos Otávio Schneider, que é do Sul. Aí eu vou fazer o quê? Sim. Eu vou clicar lá, ele vai direcionar para quem? Para a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB, de onde? Do Sul. É assim que o Brasil, a sociedade, os demais advogados vão tomar mais ainda conhecimento que existe outros advogados, a não ser aqueles que estão inscritos na entidade. Aliás, doutora, mas vale a pena destacar, ressaltar, que nós temos aqui inscritos na nossa gloriosa ANB, muitos inscritos lá. Sim, e vão chegar muito mais. Sabe muito por quê? Mais, exatamente. Porque nós estamos pautados, fundamentados na lei. Nós temos a lei que nos ampara, nós temos o ato... A Constituição que nos ampara. A lei, está tudo amparado dentro da profissão dos advogados, e nós temos um ato jurídico perfeito, que é o quê? A Constituição de Fato e Direito Jurídica da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. E aí agora está chegando o Conselho Nacional dos Advogados Brasileiros. Né? Dos Advogados Brasileiros. Então, é a única associação que realmente congrega e os TRFs, os demais PJZs e os demais, eles vão sim, como já estão reconhecendo que não existe o exercício legal da profissão daquele que está com o seu diploma na mão, já se iniciou este reconhecimento, vão reconhecer os demais advogados. O advogado ele é uma profissão liberal. Ele é liberal. Perfeito. Até há pouco tempo que nós não tínhamos conhecimento, imaginávamos que existia uma entidade que era regular, que representava a classe dos advogados, nós lutávamos contra a inconstitucionalidade de um exame formal e material. A partir do momento... Pode terminar. Pode terminar, depois eu passo para o Dr. Robson. A partir do momento que nós tomamos conhecimento que ela não existe de direito, não existe nenhuma lei, nunca existiu nenhuma lei que obrigasse a aplicação desse exame. Não vou entrar novamente para falar o que é 8.112, que é regimento, tá? Porque já está batido, estão cansados de saber. Então, existe uma associação lícita, se chama Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Me dá só um tempinho que eu vou pegar uma coisinha e já retorno. Dr. Robson, o direito foi sequestrado no Brasil? Com certeza, doutor Carlos. Nós vivemos uma situação em que o anarquismo tomou conta de tudo, né? Uma das ideias do anarquismo é a destruição do Estado, da justiça, da sociedade. Eles não querem regras, normas, né? Será culpa nossa, doutor? Em parte, sim. Eu diria que nós somos sempre responsáveis por tudo que acontece com a gente, porque a gente, de certa forma, a gente permite, às vezes pela omissão. Isso aí. Né? A gente deixou chegar nesse ponto. E por outro lado, a gente não tinha
antes da internet, a gente não tinha tanta informação. Então, a gente vivia numa bolha, né? Pouca informação chegava até a gente, né? A internet é que libertou o Brasil, porque todas as informações que eram omitidas da população, elas passaram a se tornar de conhecimento popular, todo mundo ficou sabendo. Então, esse é o grande problema, a falta de informação da população. Como o povo não tinha informação, ele era ludibriado, enganado. Por exemplo, aquela falácia de que bacharel é uma coisa e advogado é outra. Quem fez a faculdade é bacharel. E quem se registra naquela entidade mórbida lá é profissional. Não, isso é uma falácia, né? Então, por muito tempo, as pessoas acreditaram nessa falácia, porque faltava informação. A partir do momento em que as pessoas começam a estudar, a ver como funciona no outro país, como que é na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no outro país, aí as pessoas descobrem que estão mentindo para elas, né? Então, a informação é que tem libertado a população. Eles, por muito tempo, fizeram diversas alegações que são falsas. Desde a época do Império, eles acusam, né, a qualidade da faculdade. A faculdade tem uma baixa qualidade, tem um excesso de formandos, né, um excesso de advogados. Mas isso eles já faziam em 1830, né? Eles já alegavam excesso de advogados e má qualidade. Então, esses argumentos falaciosos acabaram sendo derrubados, né? Hoje, todo mundo sabe que não existe essa história de um é bacharel e o outro é advogado. Um é bacharel e o outro é médico. Não existe isso. Todos os que têm o mesmo todos diploma... são bacharéis. Todos os que têm o mesmo diploma têm a mesma profissão. Então, as falácias foram sendo derrubadas, né? E hoje nós temos uma população esclarecida, que não acredita mais nessa conversa fiada. E, para piorar a situação deles, né, aquilo que eles jamais queriam que viesse a público, que a extinção, né, da OAB, essa extinção veio a público, né? Está provado, né? Não é um achismo. Basta ler o decreto, basta ser alfabetizado, não precisa ser advogado, tem que ser alfabetizado. Vá lá e leia. Então, acabou essa história de que a OAB representa advogado. Não representa nada, ela não existe, né? E o que nós estamos enfrentando mesmo hoje não é a OAB, porque ela nem existe. Nós estamos enfrentando o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o grande inimigo da sociedade, porque eles é que estão sustentando uma ilegalidade, um ato criminoso, porque viola os direitos humanos, prejudicou já milhões de pessoas, né? Destruiu muitas famílias, muita gente morreu por causa disso, destruiu vidas, destruiu sonhos. Então, os criminosos hoje usam toga e estão dentro do judiciário, né? Então, esse é o ponto. Aí, doutor, a gente pergunta, a justiça forma o quê? Mentecaptos ou advogados? Eu acho que essas pessoas nem merecem... O termo justiça não se aplica a essas pessoas, porque, como o senhor disse, foi sequestrada, né? O Poder Judiciário foi sequestrado por pessoas de péssima índole, porque é preciso ter um péssimo caráter para fazer os despachos que eles fazem. São despachos vergonhosos, né? Onde eles assumem uma ação criminosa. Tem um despacho ali que eles confessam que estão violando a lei, mas, excepcionalmente, é permitido. Então, isso é atitude de bandido. E é isso que nós temos que enfrentar, né? Colocar a público e tentar modificar a própria justiça. O dia que nós conseguirmos modificar esse sistema de justiça, que foi
sequestrado, como o senhor disse, por anarquistas, né? Pessoas que querem destruir a justiça, destruir a credibilidade na justiça, porque hoje não são apenas os advogados que não confiam na justiça. Se a gente perguntar para uma pessoa de pouca educação na rua, ela vai ser a primeira a falar, não, eu não confio, porque essas violências do Poder Judiciário são visíveis, não é preciso ser uma pessoa com uma cultura muito alta para entender que eles estão violando a lei. Né? Esse violando e transgredindo as garantias de direitos fundamentais, que é o direito ao autossustento, é o direito ao trabalho. Isso já saiu até do território nacional, fora do Brasil já se sabe que o Poder Judiciário brasileiro, né, foi sequestrado por pessoas que eu chamo ali para ser bonzinho, vamos chamar de anarquistas, né, pessoas que querem destruir o sistema judiciário, e estão conseguindo, né? Infelizmente. O doutor Rômulo Felipe dos Santos diz: requisito para advogado estrangeiro advogar na Argentina é filiação à entidade de classe do seu país e filiar-se na Argentina. Ou seja, filiado na ANB pode advogar lá. Então, quer dizer, nos Estados Unidos é a ABA, né? É a ABA que é nos Estados Unidos. É a ABA. Então, nós verificamos... Fora do Brasil, né, não existe esse critério que é excludente. Se fala muito em inclusão, mas o que nós estamos vendo é um pessoal que faz exatamente o oposto. São pessoas que criam a exclusão, criam um núcleo de elite, né? Uma elite que quer controlar uma profissão e até controlar o país. Esse é o grande problema. A doutora Verluce Ferraz, eu acho que ela pegou o barco andando aqui, né? Ela, de todos os anos, os cartórios enviam relação dos selos utilizados ao tribunal. Se houve fraude, é fácil e saber, provavelmente o notário nem sabia. Esse reconhecimento foi feito fora do cartório. Na verdade, não se está se tratando de fraude, nada disso. O que nós estamos pedindo é o cartão de assinatura que está no cartório. Né? Não importa se foi assinado fora do cartório, porque naquele processo de Curitiba, o próprio perito foi na casa do Itamar Franco, colheu de próprio punho, pegou os documentos, conferiu a assinatura, pediu para que o Itamar Franco assinasse por extenso, que abonasse, fizesse a sua rubrica, né? 3 ou 4 tipos de assinaturas. Nenhuma confere com o que está nos decretos. Então, só por si, nós não precisaríamos solicitar qualquer tipo de cartão de assinatura, mas há um profissional que entende que seria interessante fazer a juntada, por ser órgão oficial de governo, né, do Poder Judiciário, fazer a anexação desse cartão de assinatura. Embora pode-se pedir prova emprestada dos autos do processo de Curitiba. É prova emprestada. Então, poderia-se dispensar, né, eventual pedido do cartão de assinatura, porque uma vez que o perito procedeu em nome do juízo, juramentado, né, então tem fé pública, portanto, aquilo que ele colheu de próprio punho, salvo o melhor juízo, tem fé pública e, portanto, deve ser aceito pelo juízo para análise, inclusive para laudos grafotécnicos. Então, esse é o ponto. Dr. Robson Ramos, concordo plenamente com o seu ponto de vista. Exatamente. O Brasil é a vergonha internacional no tocante à política e principalmente ao judiciário. Porque a segurança jurídica foi atirada no ralo do vaso sanitário. Porque no momento que um processo com trânsito em julgado, né, o sujeito cumprindo pena, condenado em 3 instâncias, por uma filigrana jurídica, trazer de volta uma nulidade relativa que se extingue com o trânsito julgado no processo de origem, né, é preclusivo. Não há o que se invocar mais de volta uma nulidade relativa. Mas acharam, né, por uma cabeça doentia de um ministro, sabe lá, que todos nós sabemos de onde que vem e para onde ele quer ir, né, resolveu descondenar e toda a corte aceitou.
É vergonhoso isso. Então, doutos e doutas, nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Tem Peraí, doutor tantas Carlos. coisas. Rapidinho, doutora, rapidinho. Olha, eu só quero aqui apresentar a nossa carteira de couro da Associação Nacional... Deixa um pouquinho, deixa eu aumentar a tela aqui. Vamos lá. Aqui está a carteira de couro. Essa carteira aqui, ela é sobre encomenda, ela é facultativa, não é obrigatória, tá? É a carteira porta-documento. Aqui dentro tem uma aba com um segundo brasão, né? Que está aqui, está de ponta cabeça, não tá? Não estou vendo. Tá perfeito, tá perfeito. Aqui ela tem um espaço para você colocar. Aqui está meu CRC, tá? Aqui está a minha carteira associativa da Mais para Associação, aí. da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Aonde eu vou, me pedem um documento de identidade, eu apresento a minha carteira de identidade associativa. Aqui, deixa eu tirar ela daqui. No verso, aqui, ó, ela tem o QR Code. Consulta, que não é, que sou eu mesmo, não é nenhuma falsidade ideológica, tá? Ela é consultada. Nossa carteira, ela tem sido muito bem recepcionada, aceita, inclusive por os doutores que trabalham na área administrativa, na Previdência, tem sido cadastrado como advogados na área inclusive informado ao Ministério da Justiça, né? Sim, aqui passou pelo Ministério da Justiça, foi autorizado. Foi informado, doutora. Foi informado. Aqui está a minha profissão de advogada, está aqui minha profissão. Aqui eu tenho na lateral, aqui, ó, os fundamentos legais da minha profissão, as leis, aí, principalmente a maior delas, né, que é o que? A Constituição Federal do Brasil. Então, perfeito. Aqueles que tiverem interesse, estar vindo, se associar à Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, ela tem lançado... Está aí o contato embaixo rodando. Isso, eu passo os procedimentos e nós estamos a cada dia avançando mais e mais a nossa liberdade profissional, dos advogados e advogadas da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. E só mais um recadinho para mim não esquecer, o presidente da regional do Piauí, doutor Hermenegildo, pediu para que eu não esquecesse de passar um recado, que em breve vai ser colocado na plataforma da ANB, do Telegram, dos filiados associados, o evento de posse que vai ocorrer lá no Piauí, para os demais doutores que quiserem também ir participar dessa homenagem à regional do Piauí, vão ser bem recebidos. Vai ser colocado na plataforma, local, dia, horário, tudo certinho. Perfeito. Doutos e doutas, gratidão a Deus por estarmos juntos novamente em mais uma segunda-feira. Aos nossos internautas, muito obrigado pela companhia e pela presença. Aos nossos ilustres e sábios debatedores, que Deus os abençoe. Muito obrigado mais uma vez, eu tenho certeza que foi muito instrutiva e muito eficaz e produtiva a nossa live de hoje. Se você gostou, compartilhe. Não se deixe de inscrever no nosso canal. É importantíssimo, porque mostramos para o mundo jurídico que nosso conteúdo produzido aqui é nosso, é da ANB. Que Deus os abençoe. Grande abraço, muito boa noite. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Boa noite a todos. Boa noite, uma boa semana toda, que Deus abençoe. Amém. Gratidão.